Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o país vem atravessando uma crise em vários setores da economia, mas parece que tem um aí que não está passando apertos. É o setor imobiliário. Como é que é isso, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, incrível a notícia, um verdadeiro boom no mercado imobiliário em São Paulo, no Brasil como um todo. Só na cidade de São Paulo, parece que o mês de maio foi o melhor resultado do mercado imobiliário na cidade em 17 anos. 5.800 apartamentos vendidos e uma previsão de que esse ano inteiro vai continuar crescendo muito forte. Pensando que no ano de 2020, ano de plena pandemia, crise, quebra, a gente teve um crescimento no mercado imobiliário de quase 10%, muito acima de qualquer índice, de qualquer crescimento de qualquer setor. E nós estamos falando de um setor que está vendendo muito, inclusive no mercado imobiliário residencial. Agora, será que isso está significando concretamente que a crise habitacional, a emergência habitacional que nós estamos vivendo na cidade, finalmente está sendo enfrentada, vai sendo enfrentada com números tão positivos, né, de venda de imóveis, números tão positivos, inclusive de venda de imóveis residenciais, Sandra? Professora Raquel Ronick, existe alguma contradição entre esse crescimento de mercado, aumento nas vendas, com o aumento dos indicadores da emergência habitacional? Essa é a questão. Vamos tentar entender como é que funciona isso, né? Para não entrar numa história de uma falácia, né? Imaginando que toda vez que nós temos uma grande oferta no mercado residencial e muitas realizações de venda, isso significa que a crise habitacional finalmente vai ficar para trás. Às vezes é muito pelo contrário. Vamos entender, esse crescimento que a gente teve no mercado no ano passado, ele tem muito mais a ver com a dinâmica do mercado financeiro do que propriamente com a dinâmica do mercado residencial. Vou explicar. No ano passado inteiro, a gente teve uma taxa de juros muito baixa. A Selic chegou assim, num mínimo histórico, né? A taxa Selic de 2% ao ano. Nesse contexto, primeiro, todos os investimentos de quem tem um capital excedente remuneram muito pouco em outras formas de remuneração do capital, em investimentos, renda fixa, o dólar altíssimo também. Nesse contexto, com essa taxa de juro muito baixa, isso também afetando o custo do financiamento imobiliário, esse capital excedente vai migrar para o chamado tijolo, né? Vai migrar para o setor imobiliário, porque você vai ter financiamentos com taxas muito atraentes e possibilidades de rentabilidade. Além do mais, também apareceram no mercado startups imobiliárias que agilizam o processo de comercialização, de venda de aluguéis, mas muito intensamente, inclusive penetrando em alguns nichos que ainda não haviam sido penetrados. Então, o resultado é que a gente vai ter um aquecimento desse mercado. Agora, se esse aquecimento do mercado significa mais gente tendo onde morar e não ficando, né, numa situação complexa, né, do ponto de vista de moradia, não necessariamente. Por exemplo, a gente está olhando os números desse mercado, o que foi retomado com muita força é imóvel de alto padrão. Então, não é exatamente imóveis para quem não tinha casa ou não tinha onde morar. A gente viu que a oferta grande que aconteceu é num setor de mais alta renda, tem muito mais a ver com fluxo de investimento financeiro do que propriamente com uma oferta para quem não tinha onde morar. Resultado, mercado imobiliário aquecido, preços cada vez mais altos, cada vez mais difícil para as pessoas poderem ter um lugar onde morar. Nossa, parece muito estranho? Sim, parece estranho, mas essa é a dinâmica. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos,
por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, qual o tema de sua coluna hoje? Hoje eu queria fazer um comentário sobre a perversidade do presidente da República brasileiro, Jair Bolsonaro, que, quando analisado do ponto de vista psicológico, a gente percebe que a grande prazer que ele tem, talvez o único, seja a destruição. Não é? O governo dele não é um governo que constrói nada, é um governo feito para destruir tudo, para destruir as instituições, para destruir as conquistas da Constituição de 88, para destruir a democracia e a república. E isso é bastante evidente, ele não esconde o prazer que ele tem pelas armas e etc, e tudo isso, o culto da morte. Daí a ideia de que seja um governo genocida. Então, é um governo que tem uma parcela de popularidade muito grande, assim, um terço núcleo resistente, porque é uma parcela entranhada na sociedade brasileira, como nós sabemos, extremamente autoritária mesmo, né? E que tem esses valores por uma história de 500 anos de exploração, de desigualdade, um país colonial, com escravidão, e que deixou marcas profundas, porque as revisões críticas desse processo não foram feitas na nossa história. Mas eu queria tentar pensar um pouco isso para além, né, como uma identificação que há mesmo com certo estado do mundo, de anestesia diante da violência e de culto da violência nesse estado anestesiado. A difusão dos reality shows no mundo contemporâneo, de par com o prazer que há em muita gente em assistir os chamados snuff movies, né, na Deep Web, que passaram a circular de forma muito mais livre, pelo WhatsApp e tudo isso. Quer dizer, o que são os snuff movies? São os filmes em que pessoas são verdadeiramente mortas e clamam em desespero e acabam com os cérebros estourados por tiros. Enfim, há um culto mórbido do reality show na fronteira com a realidade, né? O que é encenado e o que é real. Nesse mundo em que, como diz Slavoj Žižek, baseando-se em Lacan, né, o século XX foi um século, em Alain Badiou também, um século da paixão pelo real. Isso é um século que procurou, digamos, um século, quando eu digo assim, estou pensando nos grandes artistas e grandes pensadores do século, procuraram eliminar as mediações, isso é, a representação em arte, ilusionismo, a mímese, né, mas também as mediações sociais, a ideologia que encobre as diferenças sociais e esteriliza a política, eliminar a ideologia, eliminar as formas de representação em arte para acessar o real diretamente, né? Para que a arte fosse construção do real imediatamente, para que a política fosse revolucionária. Essa propensão do século XX, diz o Zizek, termina no final do século, com 11 de setembro, com a irrupção do real traumático, porém investido todo o tempo da sua anulação, como se aquilo fosse ficção, porque aquilo foi antecipado sempre antes por filmes de Hollywood, né? E ele diz, um mundo nosso em que o outro surge cada vez mais esterilizado de suas propriedades malignas, entre aspas, café sem cafeína, cerveja sem álcool, sexo sem sexo, no sexo virtual, guerra sem guerra, desde a guerra do Iraque, né, aparentemente digitalizada. Então, isso tudo se reverte num grande culto reprimido da violência, né, que aparece nessa fascinação autoritária de parte expressiva da sociedade brasileira, infelizmente, e que precisa ser entendida, compreendida e transformada por nós. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Guilherme Wisnik para a Rádio USP. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig.
Professor, indicadores refletem atividade científica? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na coluna passada tratamos do tema da avaliação de cientistas, um assunto delicado. O uso indiscriminado de indicadores cientométricos como números de publicações, fatores de impacto de revistas, números absolutos de citações dos artigos e fatores H leva a distorções que têm sido denunciadas na comunidade. Resolvi retomar o tema, pois é preciso continuar a pensar em maneiras justas e transparentes de avaliar as pessoas. Há outras questões que não abordei. Por exemplo, há aspectos muito atraentes no uso de critérios numéricos por sua objetividade. Se lembrarmos que as posições de direção na maior parte das instituições acadêmicas são ocupadas por homens brancos, em geral não muito jovens, os riscos de discriminação de gênero ou discriminação étnica não podem ser desprezados. Assim, o uso de indicadores numéricos traz uma bem-vinda objetividade para evitar preconceitos. Porém, a atividade científica é criativa e indicadores não capturam todas as suas dimensões. Como conciliar a objetividade desejada para evitar os riscos de discriminação com a subjetividade inerente ao processo de geração de conhecimento? Em 25 de junho, em artigo publicado na revista Nature, Chris Walston contou que a Universidade de Utrecht, na Holanda, abandonou o uso de fatores de impacto e índice H nas suas análises de recrutamento e promoções docentes. A declaração sobre a avaliação da pesquisa DORA, mencionada na última coluna, foi endossada por mais de 20 mil indivíduos e instituições. Eu assinei. O presidente do Conselho da Universidade de Utrecht afirmou, ao assinar em 2019, que não se tratava de um passo simbólico, mas de um compromisso assumido. Pois agora, em 2021, a universidade tomou essa posição de vanguarda. Registro aqui que a USP, até onde sei, ainda não assinou a DORA, e não sei a razão dessa hesitação. E além de métricas fáceis de contabilizar em avaliações, é certamente desafiador. Em Utrecht, cada departamento terá de desenvolver seus próprios sistemas e estratégias para identificar pesquisadores e acadêmicos que estão fazendo as mais significativas contribuições nos seus campos de atuação. Isso deve envolver entrevistas com outros especialistas e recomendações de pesquisadores estabelecidos. Afinal, avaliar a qualidade científica é um problema reconhecidamente difícil, que não possui uma solução padrão. Pode citar uma avaliação qualitativa muito exigente? Na semana passada, recebi uma cópia de uma deliciosa lista enviada por Hermann Weyl ao então diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que em março de 1945 buscava contratar físicos teóricos e matemáticos. A lista está separada em 3 grupos de indivíduos: topo, segundo grupo e matemáticos. No grupo do topo, os comentários foram: Niels Bohr, 59 anos, fora de cogitação. E. Schrödinger, 57 anos, criou a forma ondulatória da mecânica quântica em 1926, prêmio Nobel. Brilhante, mas menos estável que Pauli. Em 1937, quando comparamos seus méritos relativos, decidimos em favor de Pauli. W. Heisenberg, seu destino parece amarrado ao destino da Alemanha. P.A.M. Dirac, 42 anos, contribuição extraordinária, equação quântica relativística para o elétron. Mais especulativo que Pauli, se concentra nas questões mais fundamentais da física quântica. Prêmio Nobel. E. Fermi, 45 anos. Trabalho anterior em física teórica é quase do mesmo nível de Pauli. Voltou-se mais à física experimental e agora busca um laboratório. No segundo grupo estão G. Gamow, 44 anos. Principal contribuição, teoria quântica do decaimento radioativo, junto com outros físicos. H.A. Bethe, 58 anos. Teoria quântica de cristais, física nuclear, astrofísica. E.P. Wigner, 42 anos. Principal contribuição, teoria de grupos aplicada à mecânica quântica. W. Heitler, principal contribuição, mostrou a importância de energia de troca quântica para ligações químicas, junto com F. London. Trabalho recente em teoria de mesons. Os 4 desse grupo são considerados do mesmo nível de Oppenheimer, mas Oppenheimer é o mais inspirador para jovens físicos. Dentre os matemáticos estava K. Gödel, 39 anos, extraordinário no campo de lógica matemática, mas esse campo é muito limitado. Pode-se dizer que Hermann Weyl era muito exigente. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig. Decodificando o DNA,
com Maiana Zates. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre o lançamento do seu livro, escrito em parceria com a jornalista Marta San Juan França. Hoje vou falar do lançamento do meu livro, intitulado O Legado dos Genes, o que a ciência pode nos ensinar sobre o envelhecimento. Trata-se de um livro escrito em parceria com a Marta San Juan França e que será lançado oficialmente através de um webinar no dia 7 de julho. Baseado no projeto 80+, onde nós começamos a coletar amostras de pessoas saudáveis com mais de 80 anos, surgiu a ideia de escrever um livro sobre octogenários, nonagenários e até alguns centenários que impressionam pela agilidade mental, disposição e capacidade de inspirar os mais jovens. Qual é o seu segredo? O que os distingue daqueles que entregam os pontos e perdem o interesse pela vida ou sofrem de depressão ou alguma incapacidade física? A que atividade se dedicam para se manterem física e cognitivamente mais capazes do que a média dos brasileiros? Quanto da sua velhice saudável depende da sua genética ou do ambiente, do estilo de vida? O que nós podemos aprender com eles? Eram as perguntas que nos entregavam e continuam a nos entregar. Enquanto coletávamos seu DNA para termos um banco de referência do genoma da nossa população, com a colaboração do meu então aluno de doutorado, Michel Naslavski, Marta selecionava alguns para longas entrevistas, para que nos contasse um pouco de sua história de vida. E decidimos que queríamos ouvir pessoas com diferentes profissões, artistas, escritores, jornalistas, cientistas, médicos, políticos. Infelizmente, não é possível contar a história de todos, mas selecionamos alguns famosos que têm muitos a nos contar. Entre eles, o médico Silvano Raia, o primeiro a fazer transplantes intervivos de fígado no mundo e que coordena hoje um projeto de xenotransplante, onde os suínos terão seus genes modificados para que possam servir de doadores de órgãos para seres humanos, sem causar rejeição. O cientista professor José Goldenberg, que foi ministro, reitor da USP, presidente da FAPESP e que continua superativo com mais de 90 anos. A artista Beatriz Segal, que nos mostrou como decorar textos mantém ativa a memória. A escritora centenária Cleonice Berardinelli, a Divina Cleo, como é chamada por seus amigos, e que faz parte da Academia dos Imortais. A senhora Cibele Vassimon, que fez um discurso emocionante, escrito de próprio punho no seu aniversário de 100 anos. Uma característica que chama atenção e que é comum a todos é que os franceses chamam de joie de vivre, alegria de viver, o otimismo. Por isso é um prazer enorme conversar com eles. Mas essas pessoas também têm uma boa condição econômica, o que certamente também faz muita diferença. E como que é envelhecer com poucos recursos? Para entender melhor, contamos com uma colaboração fundamental, o projeto SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que acompanha uma coorte de pessoas com mais de 60 anos desde o ano 2000 e que são representativos da cidade de São Paulo. Esse projeto é coordenado pela professora Ieda Duarte, da Faculdade de Saúde Pública, e também uma grande parceira nesse projeto. Enquanto estamos escrevendo o livro, surgiu a Covid. Como os idosos iriam reagir é a nossa próxima pergunta. Nossos nonagenários e centenários foram aconselhados a permanecer em quarentena, na prisão domiciliar, como eu costumo dizer. Mas começamos a ver anúncios na mídia de nonagenários e centenários que haviam se recuperado da Covid, ou que permaneciam assintomáticos, apesar de terem contato com pessoas infectadas. Como explicar isso, me perguntam sempre? Muito simples. Eles têm variantes genéticas de resistência. Eles resistem a qualquer desaforo, até a Covid-19. E isso me deu a oportunidade de conhecer outros centenários incríveis, alguns com mais de 110 anos, com a colaboração do Matheus Vidigal, meu aluno de pós-doutorado. Nós precisamos conhecer seus segredos. No dia 7 de julho, às 18 horas, faremos o lançamento do livro, O Legado dos Genes, através de um webinar. Vocês estão todos convidados. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.